Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do livro que se tornou um grande sucesso no mundo todo e atravessou os séculos. Frankenstein é tido por muitos como a primeira obra de ficção científica e foi escrito por Mary Shelley quando ela tinha 19 anos e já passava por estágios de luto. Mas antes de eu começar, é claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com o Capitão Walton, que está escrevendo uma série de cartas para sua irmã, contando todos os detalhes de sua aventura até o Polo Norte. Walton é um homem obcecado em explorar esse território, a ponto de estar disposto a sacrificar tudo, até mesmo colocar a vida de algumas pessoas em perigo. Mas seu navio fica preso por alguns dias. É aí que eles são surpreendidos pela figura de um homem gigante em um trenó, que passou rapidamente e desapareceu da vista. E após algum tempo surge um trenó com um homem menor que parecia estar morrendo. O homem se chamava Victor Frankenstein. O capitão fica feliz e já começa a tratá-lo como um irmão. Enquanto estava se recuperando, Victor decide contar sua história, para que o capitão não se tornasse obcecado como ele. Victor conta que cresceu na Suíça e que sua família era muito rica. Depois de um tempo, seus pais meio que adotaram Justine, uma menina que passou a ser empregada da casa, mas com muita dignidade e regalias. Em uma viagem da família, a mãe de Victor, que sempre tentava ajudar os mais pobres, vê várias crianças sendo cuidadas por um casal, e uma delas chamou a atenção por ser loira dos olhos azuis, a ponto de parecer uma fada. A mulher constatou que ela era muito bonita para ser pobre e decidiu adotá-la. Essa é a triste realidade daquela época, que azar das outras crianças que não têm cabelo colorido e nem aparência diferenciada. A menina, que se chamava Elizabeth, passou a ser criada como prima de Victor, que tinha um melhor amigo chamado Clerval, e juntos eles formavam um trio inseparável. A mãe de Victor morreu de doença, mas antes expressou seu desejo que ele se casasse com Elizabeth. Depois disso, Victor foi à faculdade e logo se destacou a ponto de se tornar mais inteligente que os professores. Agora, juntando todo o conhecimento que ele adquiriu, ele descobriu como trazer algo de volta à vida. Entretanto, ele achou que isso seria pouco. Ele então decidiu montar seu próprio ser humano, com partes de corpos que ele roubou de um cemitério. Ele trabalhou tanto que acabou com a própria saúde e deixou de responder às cartas que recebia de sua família. Em uma noite de tempestade, ele deu vida à sua criatura, mas assim que a viu se mover, ele olhou bem dentro dos olhos dela e disse "não" e saiu correndo apavorado. No livro, o monstro é descrito como tendo 2,50 metros, com membros proporcionais ao seu tamanho. Sua pele amarelada mal cobria os músculos e as veias. Seus cabelos eram negros e oleosos. Seus dentes eram de um branco polido, com lábios azuis ou roxos bem escuros, com horrendos olhos aquosos. O livro não leva para esse lado, mas bem que eles podiam fazer referência aos olhos serem a janela da alma. No dia seguinte, ele encontra Clerval, seu melhor amigo, que iria passar a estudar lá também. Sem explicar nada ao amigo, eles vão até o laboratório e, para o alívio de Victor, o monstro havia desaparecido. O protagonista comemora, mas fica de cama por vários meses e febril, alucinando com a criatura. E Clerval ficou cuidando dele por meses sem entender nada. Alguns meses depois, Victor estava melhorando, quando recebe uma carta com a triste notícia que William, seu irmão mais novo, foi morto. Os dois amigos correm para voltar para a Suíça. E assim que chegam em Genebra, Victor decide andar na chuva. Foi então que um grande raio iluminou tudo, e ele pôde ver a silhueta do monstro que ele criou, e imediatamente ligou os pontos e passou a se culpar pelo que aconteceu. Assim que chegou Ernest, o irmão do meio, avisa que o colar que William estava usando na noite do crime foi encontrado no meio das coisas de Justine, e ela havia sido presa. Na manhã seguinte, deu-se início ao julgamento, e a família Frankenstein testemunhou a favor da moça, mas não adiantou nada e a moça foi condenada à morte. O tempo passa e a família tentava se curar do luto, quando Victor decide passar alguns dias nos Alpes suíços para refletir um pouco. Porém, para sua surpresa, ele encontra com sua criatura, que o leva para uma caverna onde eles puderam conversar sobre o que aconteceu. O monstro conta tudo o que viveu de forma extremamente detalhada, mas para resumir, ele havia acordado no laboratório completamente confuso e assustado. Ele pegou por instinto um casaco que estava ali, por causa do frio, mas ele era incapaz de entender o que estava acontecendo, já que ele era como um recém-nascido sem ideia do que era a luz, a escuridão, o frio e o calor, e como cuidar de si mesmo. Contudo, o monstro era incrivelmente inteligente, e rapidamente aprendeu a viver na floresta.
Depois de um tempo, ele continuou sua jornada, onde encontrou a casa de um pastor, que fugiu assim que o viu. A criatura então seguiu até uma vila, mas sua presença causou pânico e ele foi expulso de lá na base da pedrada. Ele logo concluiu que era melhor evitar contato com os seres humanos e se escondeu em uma espécie de chiqueiro, em uma pobre cabana onde morava um senhor de idade cego, pai de um homem e uma mulher. O monstro passou meses escondido observando a família por um buraco na parede, e foi assim que descobriu a triste história deles. Felix, o filho do idoso, decidiu ajudar um turco que havia sido condenado à morte injustamente. O turco consegue escapar e promete dar dinheiro à família junto com a mão de sua filha, Safi, que se apaixonou pelo jovem. Porém, a família de Felix é presa pelas autoridades e expulsa do país, sem nenhum dinheiro, e para piorar, o turco não cumpre com sua promessa. Mas tudo muda quando Safi aparece na porta deles com dinheiro, após fugir do pai, e a situação deles melhora muito. A família era muito culta e conversavam sobre todo tipo de assunto. Foi assim que o monstro aprendeu a falar, ler e escrever sobre a história humana, sobre vida e morte e muito mais. Com todo o conhecimento que adquiriu, ele conseguiu ler o diário de Victor, que estava no seu casaco, e descobriu sua triste realidade, que ele era um monstro feito de partes humanas, e nem mesmo o próprio criador aguentava olhar para ele, o que fez ele odiar seu criador. O monstro decide tentar fazer parte da família. Primeiro, ele esperou dominar a fala, para ajudar a convencer a família que ele tem um grande coração e é incapaz de fazer mal a alguém, tanto que ele estava ajudando a família esse tempo todo, sem que eles o vissem, o que fez eles acharem que tinha um espírito bondoso cuidando deles. O monstro até esperou o senhor ficar sozinho, já que ele era cego e poderia conversar com ele sem julgamento, e o plano estava dando certo, até que infelizmente o resto da família volta mais cedo, e o filho do senhor expulsa ele de lá a pauladas. A família então se muda dali para fugir do monstro que os traumatizou, e em sua fúria o monstro tacou fogo na casa e correu em volta dela, gritando como um animal, jurando vingança contra seu criador. Ele partiu a caminho de Genebra, e no caminho salvou a vida de uma menina que estava se afogando, mas ele foi baleado pelo pai dela, que se assustou com sua aparência. Isso fez ele novamente se decepcionar com a humanidade. Quando finalmente chegou em Genebra, a primeira pessoa que ele encontrou foi o pobre William, que cometeu o erro de dizer seu nome. O monstro decide matá-lo e em seguida roubar o cordão e colocar a culpa em Justine, para aumentar sua vingança. E é aí que a história termina. O monstro pede que Victor fizesse uma mulher para ele, e em troca ninguém mais iria se machucar, e o monstro iria desaparecer dali. E caso o criador não fizesse, o monstro buscaria vingança contra toda a família Frankenstein. Victor acha o pedido razoável e, como não tinha escolha, aceita o trato. Victor decide montar a noiva bem longe dali, para proteger sua família. Mas antes ele fica noivo de Elizabeth e promete que se casaria assim que voltasse de sua viagem. Ele e Clerval seguem juntos até a Inglaterra, onde se separam. Victor escolhe uma pequena casa na Escócia para montar seu laboratório, e tudo seguiu de acordo com o plano. Foi aí que o protagonista começou a pensar que a futura noiva talvez não iria querer ficar com o monstro, e logo seriam dois monstros raivosos para se preocupar. Ou pior, o casal se daria muito bem, e deles iria surgir uma terrível raça monstruosa que se espalharia sobre a Terra. Ao analisar as opções, Victor destrói sua criação. O monstro vê tudo pela janela e fica furioso, e promete se vingar dele na noite de núpcias. Na manhã seguinte, Victor já estava se preparando para voltar para casa, porém encontra o corpo de seu amigo Clerval na praia, e logo se torna o principal suspeito. E muitos meses se passam com ele enfermo e delirando na cadeia. Contudo, seu pai chega para ajudá-lo, e ele é liberado porque as marcas no pescoço de Clerval eram muito grandes para serem dele. Assim que os dois voltam, Victor e Elizabeth se casam, e em um ato de completa burrice, Victor acredita que o monstro iria atrás dele, e vai procurar o monstro na floresta e deixa ela sozinha sem ao menos avisá-la do perigo. O monstro mata Elizabeth e foge dali, e o pai de Victor morre quando ouve a triste notícia. Victor jura vingança e passa a perseguir o monstro por tudo que era país, até chegar ao Polo Norte. Porém, assim que termina de contar, Victor morre por causa do rigor da viagem. É aí que o monstro invade o navio para prestar condolências a seu criador. Ele conversa um pouco com Walton e basicamente diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. O monstro então diz que vai acabar com a própria vida no ponto mais extremo do globo e vai embora. Depois disso, o tempo melhora e o capitão decide voltar para a Inglaterra, por causa que temia pela tripulação e também por causa da história de Frankenstein. E o livro termina assim.
Parte da moral da história é sobre o perigo de brincar de Deus, e também sobre a maldade e a ambição que existem nas pessoas. Com ela, nós podemos pensar em nossas ações e como podemos ser pessoas melhores que os personagens do livro. O vídeo de hoje vai ficar por aqui e até a próxima!